novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. E hoje estarei compartilhando com vocês a mensagem que eu li no Novo Testamento da Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. E essa mensagem, ela está dizendo assim: no passado apareceram falsos profetas, e assim também vão aparecer falsos pastores no meio de vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Mestre que o salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar, irão segui-los. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, do caminho do Evangelho. Então, o que nós podemos entender com essa palavra de hoje? O que podemos entender com essa mensagem que está em 2 Pedro, no capítulo 2? Aqui, Deus está falando que, assim como houve falsos profetas no passado, assim também no nosso tempo de hoje aparecerá falsos pastores também. E assim também esses falsos pastores iriam ensinar doutrinas destruidoras. O que significa isso? De repente você está ouvindo essa mensagem e não está conseguindo compreender o significado dela para os nossos tempos atuais. Aqui, Deus estava já alertando as pessoas do que iria acontecer no futuro, o qual nós estamos vivendo hoje. Que no meio de diversas religiões que existem na Terra, no mundo, inclusive no meio cristão também, iriam aparecer falsos pastores que estariam ensinando, como nós lemos aqui, doutrinas destruidoras. E o que significaria isso hoje? Uma doutrina destruidora. Por exemplo, uma doutrina destruidora que nós podemos ver nos tempos atuais, olhando para o Brasil, seria como as pessoas estarem seguindo um governo que aparentemente se mostra como anunciado por Deus, como sendo guiado por Deus para estar estabelecendo uma nova forma de se viver dentro do Evangelho à nação brasileira. E nós podemos ver isto, nós vimos que isso aconteceu. Quando entrou o governo do Bolsonaro, todos, em maioria, estavam achando que realmente ele estava sendo guiado por Deus,
que ele estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus, como nós podemos ler aqui. Mas como que uma pessoa poderia então identificar se estava correto a governança dele, sendo que todos viam como uma pessoa enviada por Deus, até mesmo o nome, Messias, o envolvimento com o povo evangélico, inclusive até a sua esposa fazia parte de uma igreja evangélica. Como então poderia estar sendo aqui contaminado a doutrina errada no meio das pessoas? E através dessa governança foi anunciado doutrinas destruidoras, como por exemplo, em maioria das igrejas estavam apoiando um movimento armado. Virou um rótulo até no meio do povo, fazer gesto de arminha na mão para se autoproteger, tirando completamente a essência do Evangelho. E muitos se corromperam, acabaram seguindo e até hoje estão perdidos no meio do caminho, insistindo com essa falsa liderança ainda. Por outro lado, outros adaptaram o sistema que havia antes no passado, na lei, usando a Bíblia como uma forma para refletir o que queria, o que estava ali sendo injetado no meio do povo, que também faz parte de uma doutrina destruidora. Olho por olho, justiça com as próprias mãos. E isso já estava previsto que ia acontecer. Por isso que aqui o Evangelho anunciou essa mensagem para os nossos tempos de hoje. E o caminho da verdade seria blasfemado por causa dessas doutrinas falsas, como lemos aqui, falsas, e muitos rejeitarão o mestre que o salvou. Isso quer dizer o quê? A pessoa deixa de seguir o Novo Testamento, colocando ele como uma forma de prática em sua vida, que são os ensinamentos que Jesus ensinou, para viver uma outra doutrina, para viver um outro evangelho, uma nova forma de se ver o mundo cristão. E esse governo, até hoje ainda, ele tem uma força no meio do povo cristão. Chegou ao extremo, chegaram a se matar por uma causa errada. E aqui já estava dizendo: e eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que o salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Por isso que muitas pessoas se deram mal, estão se dando mal. Todos que estão seguindo essa direção falsa que foi anunciado por esse governo do engano, todos estão se dando muito mal. E quando não, estão decepcionados com o que está acontecendo. Mesmo assim, o 2 está dizendo, muita gente vai imitar a vida desses falsos profetas. Estarão acompanhando a forma que eles pensam. Estarão seguindo.
estarão passando por cima do que está escrito no Novo Testamento para seguir essa falsa doutrina, seguir esse caminho do erro. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do Evangelho. Como nós vemos, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho ainda, quando vê esse exemplo desse governo anticristão que governou o Brasil e ainda tem uma grande força, nem querem saber de ser cristão. Correm e passam a falar mal do caminho do Evangelho ainda, que é o caminho da verdade. Em suas ambições pelo dinheiro, esses mestres vos explorarão as pessoas, contando histórias inventadas. Mas o tempo que o juiz está em alerta. Por muito tempo o juiz está alerta. E o destruidor deles está bem acordado. Deus não é cego. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Então, qual o sentido dessa mensagem de hoje? O sentido dessa mensagem é para você que está ouvindo: se não tiver uma direção para seguir, de acordo com o Evangelho, o Novo Testamento, se você não tiver uma direção assim, você estará sendo guiado por uma doutrina enganosa, por uma falsa religião, mesmo que leve o nome de cristão. Porque Deus, que é o juiz, ele está em alerta. E o destruidor deles está bem acordado. O 4 diz: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Então, a mensagem ela é enviada. O puro evangelho, ele está sendo anunciado nos últimos tempos, como sempre foi também anunciado anteriormente. Todo aquele que recebe o Novo Testamento e coloca ele como uma base, como um alicerce para viver segundo o que está aprendendo, irá conseguir encontrar uma direção certa. Mas aqueles que no meio do caminho começarem a seguir esses falsos mestres, falsos ensinamentos, doutrinas erradas que não tem nada a ver com o puro evangelho, esses irão caminhar para a destruição. Porque Deus não poupou nem os anjos. Nem os anjos foi poupado por Deus. E foram colocados presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Mas Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o julgamento do dilúvio sobre o mundo. Dos que não queriam saber de Deus. Hoje seria o julgamento de Deus virá sobre todos aqueles que não querem saber da prática do Evangelho, que coloca o engano em segundo plano na sua vida. O primeiro passa a ser os seus pensamentos e aquela doutrina que ele aprende, errada. E o Evangelho passa a estar em segundo, sem ter interesse em querer dar força para o Evangelho ser praticado em suas vidas.
E o dilúvio caiu sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que Deus salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas da sua família. Então, o que seria o Noé hoje anunciando para as pessoas? Seria o Novo Testamento chegando até você, como por exemplo, essa palavra. Se você tem uma Bíblia, ou se você tem até mesmo um aparelho celular, um smartphone, e baixar o aplicativo da Bíblia, você pode procurar lá Novo Testamento em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1, e você vai comprovar que isso tudo que eu estou anunciando aqui é o próprio Deus falando com você, para te dar um norte, te dar uma posição, e você venha sair desse engano que você vem seguindo até aqui. Seja você quem for, desde um telespectador que está ouvindo, conhecendo agora o Evangelho, como também você que já conhece, como também você que está na condição até deste pastor, ou desse falso profeta. A palavra de hoje chega até você, te chamando para o arrependimento, como no Evangelho está escrito também. Lembra-te de onde caiu e se arrepende, volta-te para o teu primeiro amor. O teu primeiro amor é a mensagem do Evangelho quando chegou até a sua vida. E você recebeu de graça. Você bebeu da fonte da água da vida, que é a palavra, água viva. Chegou até você, água pura, que é o puro Evangelho. Porque o juízo de Deus virá sobre as pessoas, como foi sobre essas pessoas do dilúvio também. E Deus, o 5 está dizendo, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e destruiu-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber do puro Evangelho. A destruição virá. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Até agora, eu não consegui ainda ver uma pessoa que seguiu esse falso governo anticristão, que levava o nome de cristão, mas na prática totalmente ao contrário nas suas atitudes. Eu não vi uma pessoa que seguiu esse governo que se deu bem. Não teve um. O que sobrou foi aqueles que estão revoltados ainda com o que está acontecendo. Muitas das vezes se achando até injustiçado. Muitos se achando injustiçado até. Muitos abandonaram até o caminho do Evangelho, achando que Deus é injusto do que está acontecendo. Outros até se mataram. Outros foram abandonados e estão perdidos no caminho. E isso vai acontecer também com os que não querem saber do puro Evangelho. Ele salvou, a mensagem continua aqui, ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente que andava no erro. Ló estava afligido no meio daquele povo. De repente é você também, se encontra afligido no meio desses loucos, desse povo que leva o nome de cristão. Na mesma hora que fala de Deus, já expressa o verdadeiro ódio em forma de pessoa. Doutrinas do engano. E muitos estão se corrompendo nesse caminho.
todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas ao Evangelho. E também sabe como guardar aqueles que não praticam debaixo do castigo para o dia do julgamento. Isso quer dizer, a vida dessa pessoa vai estar estacionada, andando para trás. E cada vez mais que segue essa falsa doutrina e insiste nesse ensinamento do inferno, ela está debaixo do castigo. E está sendo guardada ainda para o dia do julgamento, que irá vir sobre todos aqueles que não assumirem uma posição dentro do puro evangelho da Bíblia. E essa é a mensagem de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!